Então, pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia. Vocês viram essa novidade bobinha, né? Que eu comprei uma claquete. Na verdade, eu andei olhando os vídeos e a imagem congelada para a abertura de cada um deles é uma imagem, em geral, deste que vos fala de boca aberta, com uma posição meio esquisita. Então, eu comprei essa claquete aí para ver se melhora um pouquinho. Dando sequência à nossa discussão, eu queria fazer uma última reflexão do dia de hoje em torno da criação dos partidos políticos no Brasil, né? É uma discussão sempre muito complexa, eu não tenho a pretensão de esgotar e acho que nem vocês devem tê-lo. Tem um livrinho que é introdutório que eu acho muito interessante, que é do Rodrigo Pato, eu não sei se ele tem uma versão revista e atualizada, mas História dos Partidos Políticos no Brasil, em que ele dá um panorama bem didático, bem sintético e bem interessante da evolução do nosso quadro partidário, né? Nós não temos a pretensão de ficar acompanhando um a trajetória, as ideologias, os líderes, as evoluções e as involuções, as transformações. Isso aí é uma parafernália terrível, né? Eu imprimi isso aqui na internet agora há pouco, né? Só para vocês terem uma referência, né? Isso é encontrável numa pesquisa Google, né? É um pouco a evolução dos partidos políticos brasileiros ao longo de 2 séculos, desde o Império, né? E vocês percebem aqui a parafernália, né? O autor desse diagrama, ele fez aí uma classificação mais convencional, esquerda, extrema centro, extrema direita, né? E, na verdade, é uma visão possível, mas muito redutiva, né? Muito reducionista. A dinâmica partidária não comporta muita coisa. Eu destaquei para vocês aqui com setas, né? Os partidos que possivelmente serão os grandes protagonistas agora, não agora em 2020, porque a eleição municipal nem sempre tem um apelo muito grande perante a grande política, né? Ela é um bom termômetro, quase sempre ela é usada como um termômetro para ver como é que está a evolução dos partidos, né? Especialmente a partir dos resultados obtidos nas capitais, né? Mas em 2020, possivelmente, ou 2022, possivelmente os protagonistas centrais do processo político serão algum partido da extrema-direita, ou esse aliança aí se decolar, ou o próprio PSL em coalizão com o PR, algum partido qualquer do centrão aí do Jair Bolsonaro. De outro lado, o segmento de esquerda e centro-esquerda, que deve ficar galvanizado entre, né, Lula e seu possível ou candidatura própria ou possível encarregado, né? Eu pensei num termo um pouco mais pesado aqui, mas como isso vai ficar gravado, eu não vou usar, né? Mas, de fato, o Lula tem estabelecido sobre o PT um certo poder de mando que mostra que qualquer um que entrar ali vai ser meio um títere, né? Um títere é uma expressão melhor do que a que eu tinha pensado. Mas, de qualquer maneira, se o próprio Lula não vier a ter os seus direitos políticos restaurados, eu disse isso na última gravação que fiz, aquele escândalo do Intercept, os erros que a Lava Jato e o Sérgio Moro cometeram, podem ensejar uma nulidade, né, e, eventualmente, sendo anulado o processo, pela base e o conhecimento que eu tenho de direito, eventualmente as provas podem ser, inclusive, também anuladas, né? E o Lula sai ficha limpa do processo todo, então ele pode, eventualmente, ser um protagonista à altura, e penso que se ele sai pessoalmente, ele vai galvanizar essa eleição com toda certeza, né? Por mais que ele dê a aparência de pouca vitalidade, por mais que ele tenha assumido da mídia, por mais que o próprio segmento conservador esteja relativamente decepcionado com Jair Bolsonaro, parte dele, a parte que não rosna, né, vamos chamar assim, o Lula vai passar de novo por aquele processo de fritura, de desqualificação, e possivelmente será uma eleição muito polarizada, né? Duas afirmações de fé contrapostas em diferentes campos políticos. Mas, de qualquer maneira, voltando aqui às origens, né? O que eu queria chamar a atenção com aquele primeiro diagrama que eu mostrei ali é a inconsistência dos nossos partidos políticos, da nossa vida partidária.
Houve um tempo em que podia-se dizer com alguma propriedade que o PT era um partido vocacionado para ser um partido pela primeira vez na história do Brasil. Um partido com ideologia, um partido com densidade, um partido com programa e um partido com uma vida partidária autônoma. Hoje, com tudo que aconteceu, eu acho que está um pouco mais difícil classificar isso. Primeiro, pelo personalismo, né? É um partido que tem dono, né? Segundo, pelo fato de que ele está num processo de reiteração da sua identidade original, mas ele tem toda uma trajetória de concessões que não me parece que vai ser difícil não vai ser fácil de se livrar delas, né? E com isso, o Brasil praticamente não tem nenhum partido ideológico denso, né? O DEM tem uma pretensão de ser expressão do liberalismo econômico, mas é um liberalismo entre aspas, porque sempre que cai nos interesses das suas lideranças regionais, ele acaba virando um negociador de balcão como outro qualquer. E no Brasil esse é um problema, né? O partido é basicamente um balcão. Aquele aforismo lá do Brasil II, do século XIX, que vocês devem ter ouvido trocentas vezes, né? Com diferentes formulações, mas é quase sempre a mesma coisa. Nada mais Luzia do que um Saquarema no poder, ou nada mais Saquarema do que um Luzia no poder, segue de pé, né? A gente percebe, né? O exemplo está aí agora. O Jair Bolsonaro está trabalhando numa reforma tributária que vai aumentar que tem por objetivo aumentar os recursos do Estado para criar um programa de renda, né? Um programa de renda nos moldes, possivelmente, que o Eduardo Suplicy concebeu, né? Um programa de renda mínima que é claramente uma jogada eleitoral, que é claramente uma coisa adversa à sua própria concepção de que seja a economia, pelo menos é o que ele expressava quando ele dizia que ele ia praticar o liberalismo, né, e tudo mais, e obviamente não há nada mais não liberal do que um programa de renda mínima, que, no caso brasileiro, diga de passagem, é muito oportuno, venha de onde vier, né? Se ele criar, eu chego a dizer que eu acho, claro que tem o efeito colateral que é a reeleição, que é um efeito nefando, né? Aí é uma opinião, tá? Então, por favor, cada um tem a sua, vocês considerem aí com seus botões, mas o efeito positivo vai ser, com certeza, a criação de um programa de renda mínima, que se for e se acontecer, aí depois você vai reformatando de uma maneira mais inclusiva, talvez menos clientelista, né? Foi a chance que o PT teve que, num certo sentido, jogou fora, né? O PT criou o Bolsa Família, que era um programa importante, que é um programa importante, que tinha uma vocação inclusiva muito fundamental e muito necessária, mas perdeu a chance de perenizar como política de Estado, né? Acho que o apego ao clientelismo e aos ganhos políticos que poderiam advir da sua precariedade acabou falando mais alto do que a ideia programática de criar uma política de Estado constitucionalizada, colocada no orçamento, trabalhada com o rigor que um programa de renda mínima precisa ter, né? Não pode ficar à mercê de governo X ou Y. Mas, de qualquer maneira, voltemos aqui. O que era para ser uma proposta do programa partidário do PT, possivelmente pode vir a ser criada por um governo sabidamente reacionário e não inclusivo, né? O que mostra, num certo sentido, a inconsistência da nossa vida partidária. Isso vem lá desde os Luzias e Saquaremas do século XIX, né? Porque a pertinência ou a presença no aparato de Estado acaba sendo mais determinante do que qualquer ideologia. E assim as mudanças de campo político, programático e de defesa de propostas acabam tornando para o historiador identificar isso tudo muito difícil. No último vídeo eu disse que a UDN nasce com uma alma, uma índole liberal, não autoritária, liberal no sentido democrático. Ao longo dos anos 50 ele vai se transformando numa coisa horrorosa, ao ponto de se tornar um dos pilares da criação da Aliança Renovadora Nacional, da ARENA, né, e um dos sustentáculos do golpe militar de 64, né? E, obviamente, essa vida partidária tem uma trajetória própria, tem uma evolução. E
para o historiador, especialmente desse período que nós estamos vendo, eu não fico forçando muito a barra para gravar siglas e nomes e doutrinas. Eu queria muito que vocês se dedicassem a essa leitura, seja no Rodrigo Pato, seja nos trabalhos da Maria Helena Moreira Alves, que é um clássico também sobre os partidos na época da ditadura, mas eu queria que vocês prestassem alguma atenção na própria dinâmica evolutiva desses partidos. Vocês viram o diagrama que eu mostrei, é uma bagunça, né? E eu me lembro, até hoje eu sempre cito esse exemplo, uma vez eu tinha um aluno intercambista da Inglaterra, e eu sempre nesse ponto eu desenhava vários desses partidos no quadro de giz e ia mostrando as ramificações, as correlações, o que sai de um entra para o outro e tal. E eu sei que ao final o quadro final, o quadro de giz ficava parecendo uma obra do Jackson Pollock, né? Cheia de traços e rasgos e etc. Esse aluno uma vez falou assim: professor, posso fazer no meu país como é? Aí eu falei: claro, claro, fica à vontade. Então ele fez 2 linhas verticais, né? Falou: aqui conservadores, aqui liberais. Dos liberais ele puxou a 3ª linha e falou: trabalhistas, né? Esta é a minha vida partidária, né? Que mostra um pouco, retomando aquela discussão nossa lá no início, do Berton Moore Jr., né? Quer dizer, os partidos, eles são fundamentais na democracia, sobretudo quando eles sabem, quando o eleitor sabe o que pode esperar deles, né? Então, é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, você ter gerações de republicanos, gerações de democratas, né? E as pessoas coexistem, convivem, mas o tempo todo elas dizem das suas próprias heranças políticas, né? No Brasil isso é impossível, porque nós temos uma vida partidária muito confusa, né? E acho que isso, em parte, deriva exatamente da fragilidade da nossa democracia. É um paradoxo, né? Não é a fragilidade dos partidos que gera o problema da democracia, é o problema da democracia, na minha opinião, que gera a fragilidade dos partidos, porque vai virando um balcão de negócio, vai virando um negócio de ocasião, né? No período que nos ocupamos, quais são os partidos centrais? Que esse sim eu queria recomendar que vocês tivessem um pouco mais, o olhar mais agudo. A União Democrática Nacional, que é um país de base urbana, liberal. O PSD, que é um partido de base oligárquica, não aquelas oligarquias da Primeira República, elas são oligarquias renovadas, e boa parte do apoio ao governo Vargas. E o PTB, que é o dado novo, que congrega e, num certo sentido, incorpora uma liderança autêntica de trabalhadores. O novo sindicalismo, quando se forjou, ele tentou deslegitimar o PTB e dizer da sua falta de substância, do seu arrivismo, dos seus peregrinos. Isso é do jogo político, isso é retórica. Tá? O PTB era uma força legítima, era um partido de muita representatividade, abrigou no seu interior boa parte de lideranças do comunismo, que naquele momento estava na ilegalidade, e era de fato um partido de centro-esquerda, se poderia dizer, e que, sobretudo, tinha a bandeira do trabalhismo como uma bandeira forte. Não por acaso ele foi objeto de tanta briga quando da redemocratização entre o Leonel Brizola, que se postulava como herdeiro do PTB, e a Ivete Vargas, que deu um golpe e ficou com a sigla, com o registro da sigla, né? Uma sobrinha que nunca teve uma ligação mais forte com a vida partidária, acabou ganhando o registro, e dela passou até hoje, né? Hoje o Roberto Jefferson é o grande cacique do partido, e obviamente isso mostra a própria falta de densidade do próprio, né? Mas, de fato, o jogo político dos anos 50 vai se dar entre esses 3 protagonistas. Então, eu recomendaria que vocês dessem uma lida na literatura, fizessem uma análise desses 3 partidos, para que a gente possa entender o papel deles no golpe de 64, seja sustentando, seja questionando, seja produzindo a defesa. E na aula que vem, nós vamos trabalhar um pouco com os anos 50, de maneira mais detalhada, tá bom? Tenham uma boa semana a todos, tá? E agora eu vou postar esse último vídeo. Então nós temos 4 vídeos para esse bloco agora. Um abraço, boa semana.